que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Há muitas famílias que estão destruídas, sofrendo a dor de tantas feridas. Vamos hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal no poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Muito boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a cada domingo um tema especial. A nossa série especial, O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. No domingo passado estudamos um tema fantástico e o tema de hoje é os sinais da última crise. A última crise antes da volta de Jesus. Nós estudamos na semana passada, no domingo passado, sobre o sonho de Nabucodonosor e a estátua de Nabucodonosor. Através desse sonho de Nabucodonosor, através dessa estátua, de cada elemento, nós podemos ver que Deus ele estava no controle de tudo. Deus ele não estava alheio ao que estava acontecendo, mas ele estava no controle. Ele estava no controle da história desse mundo. Nós vimos cada elemento, vimos aqui a perna de ferro e os pés de ferro e de barro.
Só que não foi só isso. Em algum momento, uma pedra não cortada por mãos humanas, ela veio e atingiu os pés, ou seja, o último espaço dessa estátua, o último momento dessa história, atingiu os pés e destruiu tudo. Nós vimos também que essa pedra, que não foi cortada por mãos humanas, ela representa o reino de Jesus Cristo. O retorno de Jesus, a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino, que vai ser em duas etapas. Uma no retorno dele, quando ele vier com poder e grande glória, que é a volta de Jesus, e um outro momento será após o milênio, quando nós desceremos juntamente com Cristo na cidade santa, a Nova Jerusalém. E esse nome Jerusalém, o nome dessa cidade, ele em hebraico Jerusalém, esse Aim no final, ele quer dizer que para os judeus a Jerusalém não é uma Jerusalém, mas duas Jerusalém. A Jerusalém celeste, que é essa que vai descer depois do milênio, e a Jerusalém terrestre. E essa Jerusalém terrestre é onde eles ficavam, onde era o centro do mundo cristão, o centro do mundo religioso do povo de Deus. Essa Jerusalém, ela era majestosa, ela era grandiosa, ela era magnífica, bonita, com o seu templo que tinha várias portas. E essas portas, cada porta tinha um nome específico. Na cidade de Jerusalém, cada porta levava a uma direção e tinha uma porta específica para entrar no templo. Jerusalém foi destruída e logo depois disso, esse templo foi destruído, essas portas foram destruídas, mas uma porta ficou. E essa porta está fechada. E os judeus, eles acreditam que vai chegar um momento que o Messias, que eles não acreditam que veio ainda, eles não acreditam em Jesus como Messias, eles até entendem que de repente Jesus foi um profeta, foi alguém legal, mas não foi o Messias, mas que em algum momento o Messias virá, vai passar por essa porta e próximo a essa porta tem um cemitério. E ao ele passar perto dessa porta, ele vai ressuscitar todos os judeus que estiverem ali naquela região e eles vão entrar com ele e vão reinar. E aí Jesus, então, o Messias, então, ele iria reinar, estabelecer o seu reino. Mas Jesus, ele ensinou diferente, não foi assim que Jesus ensinou. Eu queria ler com você, no livro de Mateus, no capítulo 24, acompanhem comigo, a partir do primeiro verso. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções no templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ao ver passar ali pelo templo, eles falaram, mostraram a Jesus como que o templo era magnífico, como é que era bonito, como é que era majestoso. E Jesus falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada, não vai sobrar nada, vai tudo ser destruído. Aquela cidade majestosa, aquele templo bonito, ele seria destruído com toda a pompa. Na Semana Santa, quando ele entra no Domingo de Ramos, ele entra e o tema foi aplausos e lágrimas. E Jesus, ele entra ali, ele é aclamado rei, o pessoal sacudindo o ramo, colocando as roupas ali para ele passar, ele em cima do jumentinho e sendo aclamado rei, e ele permitiu isso, só que quando ele olha para Jerusalém, ele chora. E ele chora por vários motivos, e um dos motivos foi que ele viu a destruição de Jerusalém que iria acontecer no ano 70. E aí, em algum momento, os discípulos, então, ali no Monte das Oliveiras, faz essa pergunta para eles: quando que essas coisas sucederão? Jerusalém, ela foi destruída no ano 70 da nossa era, depois de Cristo.
E o general Cécio, ele veio com a sua tropa para destruir, e eles chegaram tudo, eles sitiaram, mas antes de destruir, antes de começar ali o ataque, ele recebeu notícia de que o imperador havia morrido. Então ele volta para Roma imediatamente. E ao ele voltar para Roma imediatamente, o que aconteceu? Muitos dos judeus foram atrás e batalharam com eles, mataram alguns, mas eles tinham que ir para Roma de qualquer forma. Só que no capítulo 21, no verso 20 de Lucas, deixa claro esse momento. Olha só, quando vocês virem que acontecer isso, do exército chegar e voltar, é hora de você fugir. É hora de você sair. Os cristãos sinceros, os cristãos que entenderam e que confiaram naquilo que Jesus disse anos antes, eles fugiram. Era hora de fugir. Só que porque alguns judeus foram atrás do exército e batalharam com eles, mataram alguns, se sentiram confiantes demais e não saíram, não fugiram. Só que veio um outro general. Aí agora veio Tito. E ele veio com tudo. Como diz por aí, veio com sangue nos olhos. E ele veio com tudo. E ele sitiou a cidade. Ninguém conseguia sair. Ninguém saía e ninguém entrava. E foram vários dias assim. A comida lá dentro acabou. Eles não tinham mais o que comer. A história diz que, e a gente pode ver isso através de Flávio Josefo. Eu estou olhando para o livro ali, História dos Hebreus, que é de Flávio Josefo, onde relata essa história, que os homens eles comiam, pegavam pedaço dos seus cintos e da sola da sandália para comer o couro, porque eles não tinham o que comer. Muitas das vezes as crianças, quando tinham alguma coisa para comer, quando elas iam levar a boca para comer, os pais tomavam e comiam. As mães, quando tinham as crianças pequenas, elas assavam as suas crianças para comer as suas crianças, porque elas não tinham o que comer. Em algum momento nessa história, nessa Jerusalém sitiada, algum soldado de Tito jogou uma flecha por cima do muro, flamejante, que ateou fogo ali, destruiu o templo, destruiu muitas pessoas. Era uma época de festa, a cidade estava cheia. Segundo o que diz a história, Flávio Josefo comenta sobre isso, que mais de 1 milhão de pessoas morreram nessa destruição de Jerusalém. Jerusalém que tinha tanta pompa, que era tão adorada, tão adornada, foi destruída como Jesus havia profetizado. Do jeitinho que Jesus falou, aconteceu. Do jeitinho que ele falou, cumprindo os sinais que ele disse, foi acontecendo e Jerusalém foi destruída. Mas quais são os sinais da volta de Jesus? O que iria acontecer antes dessa pedra sair do nada, ser cortada sem a ajuda de mãos humanas e bater no pé da estátua e destruir tudo e estabelecer o reino de Deus? Quais são esses sinais? E aí, nós lemos aqui o último verso que nós lemos, de Mateus 24, foi o verso 3. Olha só o que diz. Perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nós temos que entender uma coisa. Nessa parte do texto aqui, eles estão perguntando duas coisas. Primeira coisa, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. O Senhor falou que não vai sobrar pedra sobre pedra, que vai ser destruído. Quando que vai acontecer isso? Quais são os sinais? Quando sucederão essas coisas? Que não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí Jesus, então, ele dá os sinais sobre esse momento da destruição. Só que teve outra pergunta também. Não é só quando sucederão essas coisas relacionadas ao ano 70 de destruição de Jerusalém. Mas eles queriam saber também que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vocês entenderam que no capítulo 24
tem duas perguntas e tem duas respostas? Muitas das respostas ali, ela tem referência à destruição de Jerusalém. Mas grande parte dela tem referência à volta de Jesus, à consumação do século. E é o que nós vamos ver agora. Porque a destruição de Jerusalém, quando nós entendermos bem o que aconteceu ali na destruição de Jerusalém, ela foi uma miniatura prévia da crise que vai acontecer antes da segunda vinda. Muitas das coisas que aconteceu ali, muitos dos fatos da destruição, da fome, dos sinais acontecendo, você se aperceber dos sinais, o sofrimento das pessoas, as doenças, as calamidades, isso tudo vai se repetir. Mateus 24, ele tem ali mais de 20 sinais sobre a volta de Jesus. E nós vamos ver alguns desses sinais. E temos que entender que esses sinais eles não estão isolados em si, mas eles fazem parte de um conjunto, eles fazem parte de um grupo, e muitas das vezes esses sinais eles vão se repetir. Por exemplo, a gente vê, às vezes, nós vamos comentar daqui a pouco sobre guerras e rumores de guerra. E aí chega alguém, mas peraí, sempre teve guerra, desde que o mundo é mundo tem guerra. Sim, tem guerra. E ela vai se repetindo. O detalhe é quando essas guerras elas vão se intensificando em relação à quantidade e o resultado em mortes. Esse é o detalhe. É como, por exemplo, fome. Sempre teve fome. Tá, mas quando isso se repete muitas das vezes e com uma intensidade muito grande, aí nós vamos entender que é como as dores de parto. Quando chega o momento de nascer, a contração ela vai acontecendo. E quanto mais perto do nascimento tiver, maiores são as contrações e maior também é a dor. Só que Jesus ele fala, tudo isso vai acontecer. Mateus 24, verso 6. Porém, ainda não é o fim. É importante que essas coisas aconteçam. Para quê? Para que nós possamos entender que o que Jesus falou está se cumprindo. É como a estátua de Nabucodonosor. Em cada parte ela foi se cumprindo do jeitinho que Deus falou, até chegar aqui no pé de barro e ferro. Do jeitinho que Deus falou. A maneira que foi conquistado, do jeitinho que Deus falou, aconteceu. Isso quer dizer que a pedra também vai acontecer. A mesma coisa são os sinais. Olha, é importante que isso aconteça para que você entenda que é verdade. E se você entender que é verdade, meu querido, se você compreender que o que Jesus falou é verdade, querido, então faça uma aliança com Ele. Busque o Senhor. Encontre o Senhor enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação. Os sinais eles estão se cumprindo. Você precisa tomar uma posição na vida, você precisa dar um passo em direção ao Senhor. Tudo está se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, mas é preciso acontecer isso. Mas vai chegar o momento que o sinal mais importante de todos vai acontecer e daqui a pouco nós vamos falar dele. Esses sinais, esses grupos de sinais, nós podemos dividir em 4 grupos de sinais. Nós temos sinais no aspecto religioso, sinais na política, sinais na natureza e na sociedade. Então vamos ver primeiro o assunto dos sinais na religião. Mateus 24, 24. Falsos cristos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Falsos cristos. Eu já ouvi falar de alguns. Talvez você tenha ouvido falar de outros. Eu vou comentar de alguns aqui, mas talvez você lembre de outros. Um deles é Jim Jones. Jim Jones, ele foi um grande líder religioso e ele tinha ali em São Francisco, e ele tinha algumas filosofias, e uma delas é: esqueçam a Bíblia e olhem para mim. Esqueçam esse assunto de Bíblia e olhem para mim, dê atenção para mim. E quase 1000 pessoas morreram
na floresta da Guiana. Eles tomaram um líquido, tipo um refrigerante envenenado, e eles morreram, eles se suicidaram a pedido dele. Nós temos também o David Koresh. David Koresh foi um grande líder, um grande manipulador, e ele se dizia, ele falava que ele era o Cordeiro de Deus. E também, se você conhece a história, dezenas de pessoas morreram ali, atearam fogo na fazenda, foi uma catástrofe. Um outro também que teve um grande poder, e isso eu lembro de ter lido algumas coisas sobre ele, de assistido o documentário, que é Marshall Applewhite. Ele dizia que os seus seguidores eles iriam para um outro planeta, onde seria um paraíso, mas para ir para esse planeta eles tinham que se suicidar. E ao morrer, no momento específico, ao morrer, eles iriam para uma nave espacial e essa nave espacial iria levá-los a um cometa. E esse cometa iria para o planeta que ele falou que era o paraíso. Esses são alguns conhecidos como falsos cristos e falsos profetas ali na América do Norte, mas na América do Sul, aqui na América Latina, surgiram alguns também. Eu não sei se você já ouviu falar de José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda, que era conhecido também entre os seus seguidores de Jesus Cristo Homem. Ele se dizia a reencarnação de Jesus e ele falava que Jesus ele veio de várias formas. Ele veio como Deus, ele veio como Moisés, ele veio como Abraão, ele veio como isso, veio aquilo como outro, veio como Jesus, o Filho de Deus, e agora veio através dele como homem. E ele, como era Jesus Cristo homem, ele orientava aos seus seguidores a tatuarem no braço, no corpo, em alguma parte, o número 666. Por quê? Apocalipse fala que 666 é número de homem. Então, eles tatuavam. Ele foi muito famoso, ele frequentou vários programas de televisão, ele dava várias entrevistas, participava de debates, querendo, de uma certa forma, provar que ele era Jesus. E ele tinha muitos seguidores, ele teve no Brasil também. Ele era de Porto Rico. Lá por 2012, 2013, ele já estava com câncer e ele morreu entre 2012 e 2013. Mas antes dele morrer, a sua ex-esposa começou a acusá-lo de muitas coisas e mostrar algumas falcatruas dele. Só que quando ele morreu, o que ela pensou? Opa, ele era o Jesus homem, eu sou Jesus mulher. E ela se declarou o Messias mulher para conseguir pegar, arrebanhar os seguidores dele e conseguir continuar recebendo ali as doações dos seguidores. Esse é um. Um outro, e esse é mais conhecido da gente, é um Henri. Henri Cristo. Esse Henri Cristo, ele é uma figura, ele é muito carismático, ele é muito engraçado, ele tem os seus seguidores, quem o serve de perto ali são um grupo de mulheres. Ele vai nos programas, o jeito dele falar é engraçado, as coisas que ele fala é engraçado. Ele participa de programas de humor, participa de programa de televisão e, de uma certa forma, traz um escárnio e uma zombaria para ele. E ele aceita isso numa boa. E ele vai participando dos programas. Eu vi um programa de entrevista com ele e o cidadão ofereceu vinho. Botou uma taça ali e falou assim, vamos tomar um vinho aqui. Ele, opa, não, tudo bem, eu vou tomar. E na hora o apresentador colocou água nas taças. Eu falei assim, mas espera, a gente não ia tomar vinho? Aí o apresentador falou assim, mas então, se não é Jesus, dá seus pulos. Querendo que ele transformasse água em vinho. Eu não vi a entrevista toda, não sei como que aconteceu, mas uma coisa eu sei, ele não transformou
a água em vinho. E esse detalhe dele não transformar a água em vinho é interessante, porque esses falsos cristos que eu falei aqui e muitos outros, esses messias, esses falsos cristos e falsos profetas, eles não fizeram grandes prodígios. Eles não fizeram coisas que pudessem enganar, se possível, os escolhidos. Porque se você pegar no livro de Mateus, no capítulo 24, e vamos direto para o verso 24, Mateus 24, 24, nós vamos ver um desses momentos que fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, esses falsos cristos e falsos profetas, eles iriam produzir grandes sinais para enganar a mim e a você. Não é que ele ia enganar alguém que não conhece a Bíblia, alguém que não entende de Bíblia, alguém que não conhece de profecia. Não, ele ia enganar esses. Os eleitos, aqueles que têm um relacionamento com Deus, aquele que tem o costume de ler a palavra de Deus, de que compreende o querer de Deus para a sua vida, se possível enganaria esse. E nenhum desses que eu falei, eles tinham essa característica, eles faziam, eles eram manipuladores, eles eram controladores, eram possivelmente sociopatas que têm um domínio muito fácil das pessoas, são carismáticos, são amigos, têm um domínio sobre as pessoas, conseguem controlar as pessoas e fazer o que quiser. Só que eles não faziam grandes sinais e prodígios. Só que entre os sinais que Jesus falou ali em Mateus 24, tem os sinais também na política. 24, 6 e 7. Guerras. Ouvireis e falar de guerras e rumores de guerra, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso, como eu falei, a gente vê desde que o mundo é mundo, mas cada dia que passa, cada época que passa, está se intensificando os conflitos. E não é só conflito nos países fora, mas no conflito aqui dentro também. Tem rumores de guerras também dentro do nosso país, nos nossos vizinhos. As coisas estão acontecendo. O século XX foi o século mais sangrento que teve. Nós estamos no século XXI, mas o século XX foi o século mais sangrento que teve. Teve cerca de 116 milhões de mortos nas guerras que aconteceram. O século XX teve as duas grandes guerras mundiais. Teve também a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Indochina, Irã, Iraque, Oriente Médio, África. Essa do Irã, Iraque, eu lembro muito bem, eu era moleque e eu recordo que vendo os jornais, quando meu pai chegava, eu gostava de ver um programa, Os Batutinhas, passava na TV Cultura. E eu gostava quando meu pai atrasava, porque dava tempo de eu ver que era bem no horário do jornal. Mas quando meu pai chegava, ele mudava de canal, eu não conseguia ver, mas eu acabava ouvindo e acompanhando o jornal com ele. E uma das notícias que eu vira e mexe eu via é que tanto o Irã quanto o Iraque, eles estavam recrutando crianças para a guerra, dando armas para elas irem no campo de batalha, porque os seus pais, seus irmãos já haviam morrido, não tinha mais soldados, e eles então colocavam as crianças para participarem da guerra. O terrorismo mundial, ele cresceu muito. De tempo em tempo a gente ouve de alguma ação terrorista. E não é só ação terrorista de chegar e de explodir alguma coisa, mas ação terrorista também de sequestrar uma escola inteira de meninas, de levar para um local, de abusar delas, de começar a vender elas para outros países como escravas sexuais e de buscar resgate por elas também. Isso tem aumentado de cada vez mais, a cada dia a gente tem visto esses detalhes, e isso são provas cada vez mais de que Jesus está voltando. Queridos, o cenário está sendo montado. As peças estão sendo colocadas no tabuleiro.
As peças estão sendo colocadas ali nesse quebra-cabeça. Cada vez mais nós estamos entendendo de que Jesus está voltando. Uma outra coisa também é a autodestruição. A humanidade ela está se autodestruindo. Apocalipse capítulo 11, verso 18 diz: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem julgados e para destruíres o que destrói a terra. Vocês perceberam isso? Destruir o que destrói a terra? Vocês já foram na praia e olharam ao redor? A quantidade de lixo que tem na praia, muitas das vezes são lixo deixado na praia, outras vezes são lixo que vem do mar e são depositados na praia. Os lixos eles chegam às vezes na praia através dos rios. As pessoas jogam lixo em qualquer lugar, eles vão destruindo o meio que vive, fica um cheiro ruim, um ambiente desagradável. A destruição da terra ela está aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Nós temos também os sinais da natureza. Desastre, muitos pensam que sempre foi assim. Mas na verdade, olha só o que diz Amanda Hepler. Se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque estão mesmo. E isso é impactante, essa frase, sabe por quê? Porque nós estamos acostumando com os desastres. Eu não sei se você já percebeu isso, que nós estamos nos acostumando com o desastre. Por exemplo, todo mês de dezembro e janeiro eu já fico esperando um desastre natural. É chuva, é alagamento, é deslizamento de terra, é uma barreira que estourou e aí a gente fica esperando para saber quantas pessoas vão morrer. E aí de repente morre 50 pessoas numa enchente, num deslizamento de terra. E aí você faz a conta e pensa, mas espera aí, o ano passado morreu 75. Não interessa quantos morreram no ano passado, cada vida importa. Se morresse uma pessoa, já era um desastre. Mas nós pensamos assim. Não, mas no ano passado morreu 75, no ano passado morreu 120 pessoas, morreu só 80? Não, se fosse morrer uma, duas, três, já é uma coisa ruim, já traz sofrimento, dor e angústia. Mas nós estamos acostumando com esses desastres, está virando uma coisa comum. O número de desastres eles têm aumentado. As tempestades, as enchentes, as inundações, aumentado cerca de 7,4% a cada ano nas últimas décadas, segundo uma pesquisa do Reino Unido. A temperatura do mar ela está subindo, está ficando mais quente e derretendo as calotas e fazendo com que não só o mar ele suba de nível, mas a temperatura, o clima, ele fica meio louco, ele fica meio sem controle. E com isso, nós estamos percebendo que em 30 anos os furacões, os tufões, os tornados, eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais destrutivos. Os furacões, os tufões, eles têm uma força tremenda. E por onde eles passam, eles vão passando e destruindo tudo. Não tem como desviar, você não coloca uma barreira, não. Se você coloca alguma coisa, eles vão passando por cima e eles vão destruindo tudo. Você não sabe, ele está indo numa direção e de repente, por algum motivo, por algum detalhe, ele muda de direção e vai para o outro lado e você pode ser pego de surpresa. Muitas vezes a gente vê destruição do nada em locais aqui no Brasil, no sul do nosso país, acontece muito. De repente vem uma ventania do nada e sai destelhando casa, destelhando escolas, igrejas, comércio e trazendo dor, sofrimento e às vezes, muitas das vezes, trazendo a morte de pessoas. Fomes e pestes fazem parte desses sinais. Só que é o seguinte, quando a gente fala em fome, a nossa mente é levada à África.
as crianças da África, mais precisamente na Etiópia. E ficamos pensando que lá tem fome, lá tem peste, mas não, a fome está chegando aqui. De repente na sua rua, de repente no seu bairro, na sua cidade, tem alguma família passando fome, não tendo o que comer. As coisas não estão acontecendo só na África, está acontecendo perto de mim, perto de você. As pestes, elas estão acontecendo, não é na África, não é na China, não, ela começa lá de repente e vem para cá. Nós estamos passando isso. Nós estamos vivendo esse momento. Olha o que Mateus fala, 24, verso 7. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Queridos, milhões de pessoas estão morrendo de fome a cada ano. É 21 mil pessoas morrendo de fome e de má nutrição por dia. Cerca de 7,7 milhões de pessoas por ano estão morrendo de fome. Cerca de 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. E a gente fica pensando na África. Não, é às vezes perto de você, é no seu bairro, é na sua cidade. E nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos diminuir o sofrimento dessas pessoas. É cumprimento de profecia? É cumprimento de profecia. Mas Deus nos chamou para ser bênção. Querido, Deus chamou você para ser bênção. Deus chamou você para te usar, para você ser bênção na vida das pessoas. Estenda a mão. Faça alguma coisa por alguém, faça alguma coisa por alguma família. Isso daí vai mudar a vida dela. As pestes também, não só as antigas, mas tem as novas também. Nós conhecemos algumas dessas pestes aí, algumas pandemias, como a doença da vaca louca, a gripe aviária, a gripe do frango, né? HIV, bem antigo, mas está real ainda no dia a dia das pessoas. Agora nós temos aí, bem recente também, a peste suína, e agora estamos convivendo com o Covid. Eu não sei quando que nós vamos viver o normal. E muitos estão falando que o normal, como nós conhecíamos antes, nós não vamos tê-lo novamente. Nós vamos ter que nos acostumar com o novo normal. E nesse novo normal, nós vamos ter que aprender com novas etiquetas. Um novo jeito de nos relacionarmos um com o outro. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem nesse novo normal, nesse momento que estamos vivendo, para levar esperança. Nesse mundo de incerteza que nós vimos no domingo passado, nesse mundo de incerteza, de dor, a única esperança é Cristo Jesus. E é Ele que mostrou esses sinais, deixando claro, olha, essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Vai ser preciso elas acontecerem, mas ainda não é o fim. Terremoto em vários lugares. E os terremotos, eles trazem consequências terríveis. Nós temos alguns dados sobre terremotos, por exemplo, no terremoto de Sichuan, na China, em 2008, cerca de 70 mil pessoas morreram e cerca de 18 mil não foram encontradas. 70 mil pessoas morreram e 18 mil pessoas não foram encontradas, sumiram, ninguém sabe onde está. Pode ser que algumas estão perdidas, perderam a memória, ou alguns foram embora e não relataram para ninguém. Mas 70 mil pessoas morreram. Em janeiro de 2010, no Haiti, cerca de 220 mil pessoas morreram. Cerca de 3 milhões foram seriamente afetadas por causa desse grande terremoto lá no Haiti. Nós temos aqui no Brasil, vivendo no Brasil, vários haitianos, e aqui na nossa cidade também, alguns que vieram de lá com autorização para vir para cá, para encontrar um lugar melhor para viver, porque a situação lá está muito difícil. Nós estamos convivendo com essas consequências do
do terremoto de lá. Mas o terremoto ele não traz só essas consequências, a morte, a dor, o sofrimento, as mazelas que as pessoas têm ali, mas o terremoto ele traz também deslizamentos. Deslizamento de terras, além de ter o terremoto, de casas caírem, prédios caírem, tem um deslizamento das estradas, os deslizamentos em outras casas, tem os tornados, tem as erupções e algumas erupções elas são causadas também por terremoto, tem as erupções do seu momento natural ali, aquela explosão que dá da erupção com uma força incrível, destruindo tudo. Se você fizer um estudo sobre o dilúvio, você vai perceber que aconteceu algumas erupções no momento do dilúvio que destruiu e abriu a terra para sair as águas que estavam represadas embaixo com a força, várias explosões fazendo com que a terra também se afastasse, trazendo ali o caos naquela época. E hoje também nós sofremos pelas erupções, que não é só o foguinho que sai, que vai derretendo tudo, mas essa fumaça, ela causa muitos danos. Não só porque ali no seu início ela está aquecida, ela pode queimar e matar, mas também quando ela resfria e ela se espalha quase pelo globo inteiro. Ela viaja centenas, milhares de quilômetros, prejudicando os aviões voar, as rotas de avião, prejudicando o meio ambiente, e quando chove tem ali a chuva ácida. Uma outra coisa que resultado dos terremotos são as tsunamis. E nós tivemos em 2004 a tsunami ali na região da Tailândia, a Indonésia. Em 2010 2011 nós tivemos o tsunami ali no Japão e trouxe muita dor, muito sofrimento. Eu estava assistindo alguns vídeos sobre tsunami, sobre furacão, sobre esses sinais, as coisas que envolvem os sinais. E você vê a força da água. Muitas das vezes quando a gente fala em tsunami, a gente vê os filmes de Hollywood, aquelas ondas de 50, 60, 70 metros de altura e vem em cima dos prédios. Não, tsunami às vezes tem 6 metros, tem 8 metros de altura, mas não é a altura que a onda chega, mas é que ela não para de chegar. A onda vem e não para, vem mais água, e vem mais água, e vem mais água, e vem mais água. E aí o volume vai aumentando e paredes imensas vão sendo submersas e vai indo, caindo ali e trazendo os navios, os barcos, empurrando os carros. E a gente está vendo aqui algumas cenas, a força da água. E uma coisa, né? A água ela encontra o caminho. Se tem uma barreira aqui, ela pode fazer duas coisas: empurrar essa barreira, e como a gente está vendo, ela vai empurrando as casas, ou então ela vai cercando e vai preenchendo, enchendo tudo, trazendo dor, sofrimento, e milhares de pessoas morreram por causa dos terremotos, dos tsunamis, dos furacões, dos vulcões, das queimadas. Os Estados Unidos, a Califórnia, tem sofrido muito com isso. As queimadas, que está queimando quase que um estado inteiro. Nós aqui no Brasil também nós temos nos momentos de seca os problemas de queimadas. Todos os lugares têm enfrentado esses problemas. E tudo isso são sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando. Um outro sinal, e esse cada vez mais triste, é a indiferença com relação à salvação. Ou seja, Jesus quer te salvar. Ele providencia vários meios para você se salvar. Um dos meios que Jesus ele usa para te salvar é o estudo da palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. É o que Jesus pediu, porque Ele está te dando oportunidade de salvação. Queridos, hoje é a oportunidade que nós temos de salvação. Jesus, Ele quer te salvar, mas muitos eles estão indiferentes à salvação. Olha só o que diz o texto de Mateus 24:38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Queridos, não tem nenhum problema em você comer e beber. Não tem nenhum problema em você casar ou dar-se em casamento. Mas o texto está mostrando que enquanto as coisas estavam acontecendo, o mal estava aumentando cada vez mais, a depravação estava aumentando, a violência estava aumentando. O texto de Gênesis capítulo 6 fala que eles pegavam as mulheres que lhe agradavam e as que eles queriam, não interessava se elas eram casadas ou não, eles tinham vontade, tinham desejo pela mulher, eles iam lá e eles pegavam elas à força. E eles comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento e não se atentaram para as advertências de Deus, para o chamado de Deus, para a pregação da salvação. Deus então decidiu destruir. Quando que Deus decidiu destruir? Quando ele podia salvar. Quando Deus ele traz destruição, ele traz salvação. Deus ele podia salvar, então ele trouxe a destruição. Por quê? Porque se ele não trouxesse destruição naquele momento, fosse trazer depois, poderia não ter ninguém para ser salvo. Ainda tinha uma família. E essa família começou a trabalhar. Noé começou a se envolver, começou a pregar e oferecer a salvação através da arca. Mas eles não aceitaram. Eles continuaram seguindo a sua vida. Eles continuaram com a sua vida normal, não se importando com os sinais que Noé havia dado. Querido, a indiferença com a salvação é um dos sinais. O Senhor quer te salvar hoje. Ele quer transformar a sua vida. Um dos sinais que iria acontecer também é o aumento da violência. E, queridos, cada dia que a gente liga a televisão, a gente vê uma notícia triste. É pai matando filho, é filho matando pai. Agora é um tal de padrasto matar os enteados, trazendo sofrimento para as crianças. Esses dias eu estava vendo um filho matou os pais por causa de discussão, por causa de cachorro. Por causa de discussão de cachorro. A mãe, junto com a sua amante, ela mata o filho pequeno em uma cerimônia satânica. São coisas que estão acontecendo, o aumento da violência, a criminalidade, por causa às vezes de um celular as pessoas estão matando, por causa de R$ 50, por causa de R$ 10 as pessoas estão matando, elas não estão se importando. A violência ela está aumentando. Gênesis 6:11, no tempo de Noé a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Sinais na sociedade. Nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. Cada dia mais nós estamos vendo, entendendo isso. Esses sinais na sociedade. Não tem mais amor um pelo outro. A incerteza da economia. Tem um texto de Apocalipse que fala, Apocalipse capítulo 18, verso 17, que diz assim, ó, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. É o que vai acontecer nos últimos dias na vida de muita gente. Muita gente que tem a sua riqueza, tem o seu tesouro, tem o seu dinheiro, em uma hora, ou seja, de uma hora para outra, em um curto espaço de tempo, elas vão perder tudo. E quando isso acontece, elas ficam desesperadas. E as famílias são destruídas, são arruinadas cada vez mais. Jesus está voltando. Os sinais eles estão se cumprindo. Cada vez mais nós estamos nos aproximando. Tem pregadores falando. Tem música sendo cantada. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus ele está voltando. Uma vez eu ouvi um ancião de igreja. Nós éramos ancião no mesmo distrito. Irmão Samuel. O irmão Samuel ele falou o seguinte: se você estiver preparado, Jesus está voltando. Mas, se você não estiver preparado, Jesus também está voltando. Querido, Jesus está voltando.
E tem todos esses sinais foi para dizer, olha, o que eu estou falando é verdade. Na estátua de Nabucodonosor, cada passo, cada pedaço da estátua se cumpriu do jeitinho que Deus falou no sonho com Nabucodonosor. Isso quer dizer que a pedra que vai ser cortada e vai ser jogada nos pés também se cumprirá, que é o retorno de Jesus. Aqui, no capítulo 24, em outros capítulos dos evangelhos, Jesus ele dá os sinais da sua vinda. E cada coisa que vai se cumprindo, ele fala, olha, é importante isso acontecer, mas ainda não é o fim. Olha, isso aqui vai acontecer, mas ainda não é o fim. Então, se não é o fim, por que está acontecendo? É para nós entendermos que o que ele está falando, os sinais estão se cumprindo, é verdade. Ele está voltando. Naquele dia e hora, ninguém sabe. Só a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sabem o dia e a hora. Eu não sei o dia e não sei a hora. Cuidado quando surgir alguém falando para você que ele sabe o dia que Jesus vai voltar. Alguns estão dizendo, eu posso não saber o dia, posso não saber a hora, mas eu posso saber o ano. Cuidado com isso. A Bíblia não nos deu essa informação. Não é para nós ficarmos preocupados com isso. A nossa preocupação é estarmos preparados. Porque o último sinal, e aí sim virá o fim, está no capítulo 24, no verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho será pregado a todo mundo e a toda geração. Querido, a profecia está se cumprindo. Deus fará cumprir os seus decretos. Deus fará cumprir os seus sinais. Eu vou falar uma coisa. Eu quero que você entenda direitinho o que eu vou falar. Ouça direitinho. O Senhor não precisa de você para que o sinal se cumpra. O Senhor não precisa que você pregue o Evangelho. O Evangelho será pregado. O Evangelho será pregado. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Deus fará cumprir os seus decretos. Deus fará cumprir os seus sinais. Deus fará cumprir as suas profecias. Ele não depende de mim, não depende de você. Mas, querido, que privilégio vai ser eu fazer parte. Que privilégio vai ser você fazer parte. Ele não depende da gente. Porque Ele é Deus. Ele pode usar qualquer coisa, animada e inanimada. Ele pode usar um sinal de internet com uma única pessoa falando. Quando Pedro pregou, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Ele pode fazer com que isso aconteça de novo. Ele pode usar uma televisão, ele pode usar uma rádio, ele pode usar um folheto que será replicado e todo mundo vai receber uma mensagem e vão ali ouvir e conhecer a verdade. Ele não depende de mim e de você. Mas, querido, que privilégio é fazer parte. Ele não depende de mim, ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Eu preciso fazer parte desse momento. Eu recebi de Deus esse convite para fazer parte desse momento. É um privilégio meu, é um privilégio seu. É um privilégio ser usado por Deus. Deus quer usar você. Deus, ele convida você. Ide por todo mundo e pregai esse evangelho. E quando esse evangelho ele for pregado a todo mundo e a toda nação, o texto fala que então virá o fim. Todos os sinais apontam para duas coisas. Primeira coisa, Jesus está voltando. Todos esses sinais, desde o primeiro ao último, todos os sinais da estátua de Nabucodonosor, eles apontam para uma coisa: Jesus está voltando. Mas tem um outro detalhe também. Precisamos estar preparados espiritualmente. O Senhor lhe chama.
o Senhor lhe faz um convite especial. Vinde, filho meu. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você está cansado de sofrer, está cansado desse mundo mau, está cansado desse mundo de angústia, de dor e sofrimento, e você quer viver ao lado do Senhor Jesus, venha. O Senhor quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Ele está voltando, os sinais estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. Queridos, quando nós iríamos achar que o mundo iria concordar com uma coisa em comum? Quando em nossa mente nós iríamos achar que vários países com cultura diferente, com religiões diferentes, com finanças diferentes, economias diferentes, com princípios políticos diferentes, iriam se combinar e concordar com um protocolo de saúde? Iriam concordar em algumas ações. Nunca isso iria acontecer, mas está acontecendo. Está acontecendo. As coisas estão acontecendo. O cenário está sendo montado para que os últimos passos de um Deus que se aproxima seja dado. E Ele volte para buscar a você e a mim. Ele volte para buscar os cristãos sinceros e fiéis, que reconheceram os sinais e saíram de Jerusalém para encontrá-lo quando ele vier com poder e grande glória. Querido, o Senhor está voltando. Eu quero terminar com uma história que eu li há muitos anos atrás, quando a Juliana estava estudando a Bíblia. E tinha um estudo da Bíblia chamado Encontro com a Vida. E foi o estudo que eu dei para a Juliana. E uma das lições falando sobre a volta de Jesus, falava que na costa da Itália, um homem passeando, tirando algumas fotos, impressionado com as mansões que tinham ali, e ele passou por uma que estava impecável, o jardim estava bonito, estava perfeito, tudo bonitinho, e ele viu um homem lá tirando o mato ali que havia cortado, e ele falou assim: puxa, que lindo, nossa, muito bem cuidado, parabéns pelo seu trabalho. E ele falou assim: não, eu cuido assim porque o meu senhor, o meu patrão, ele vai vir. Ah, sim, agora eu entendi. O seu patrão vem, então você deixa bonitinho para que quando ele chegar, tá tudo perfeito. Assim, isso mesmo. E quando que ele vem? Não sei. Ah, você não sabe? Não, mas ele falou que vai vir. Ah, tá certo. E quando foi que ele veio? Ah, tem uns 20 anos que ele não vem. Mas como assim? Tem 20 anos que ele não vem? E você está deixando bonito para ele vir, você não sabe quando ele vem? Eu falei assim: não, eu não sei quando ele vem, mas ele disse que viria. E se meu patrão disse que viria, eu acredito e eu deixo tudo preparado. Querido, Jesus está voltando. Ele disse que viria e Ele nos deu motivos e mais motivos para entendermos, compreendermos que o que Ele falou é verdade. Ele virá. Você está preparando a sua vida? Você está preparando o seu coração para esse momento? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Mas não basta aceitar. Não basta dizer: pastor, eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas você precisa dar um passo além. Você precisa avançar. Você precisa não apenas aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas você precisa querer fazer parte da família dele. Não basta apenas você aceitar, mas você tem que se preparar para a volta dele. Você tem que se preparar estudando a palavra de Deus, fazendo parte do povo de Deus, orando, tendo um relacionamento com Ele, aprendendo mais da palavra de Deus. A Bíblia deixa claro: quem crê e for batizado será salvo. O Senhor está chamando você para um compromisso. Ele quer transformar você, Ele quer dar sentido à sua vida, Ele quer restaurar o seu lar. Queridos, hoje é dia de salvação, hoje é dia de preparação para quando o Senhor voltar, Ele te encontre preparado. Para quando o Senhor voltar, você já tomou a tua decisão. Para quando o Senhor Jesus voltar, você esteja em pé, firme naquele dia, alegre, porque o seu Redentor vive e Ele virá te buscar.
Ele quer transformar a sua vida, Ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer andar com você, porque Ele conhece as suas dores, Ele conhece o seu sofrimento e Ele quer trazer amparo para você, Ele quer trazer conforto para você, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer esperança. Querido, não deixe para amanhã. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão. Não importa onde você foi, não importa as suas escolhas, o Senhor quer sarar as feridas. Ele é especialista nisso. É a especialidade dele sarar as feridas, curar as feridas. É a especialidade dele oferecer perdão e Ele quer te perdoar. Querido, não deixe para depois. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você encontrar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aceite Jesus, se prepare, porque Ele está voltando e muito em breve Ele virá. E a pergunta é: qual é a tua decisão? O meu desejo é que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus e bom Pai, louvado, Senhor, seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença e pelos momentos que passamos aqui estudando a tua palavra. Nos fale, Senhor, cada vez mais, a cada dia, a cada momento. Alguns dos teus filhos, Senhor, estão conhecendo melhor agora a tua palavra. Os conduza, Senhor, em cada momento de decisão. E que eles possam, Senhor, estar se preparando para esse grande dia, esse grande encontro. Nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos dê uma semana na Tua presença. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite e até o próximo domingo. E que Deus abençoe você.